Hoje vamos te ensinar a fazer o assento e o recosto do canto alemão sem costura. Senta que lá vem tutorial. Depois de medir, a gente parte para cortar o tamanho certinho das espumas. A que a gente está usando é de 7 centímetros, mas você pode utilizar uma mais fina e colocar um pedaço em cima do outro, ou utilizar até mesmo um colchão velho, a espuma dele. Depois de cortar a nossa espuma, a gente viu que na hora de juntar uma com a outra, ficou passando um pouco e aí no próprio lugar a gente tirou esse excesso de espuma que ficou. Lembrando a vocês que o nosso pezinho do canto alemão é feito de bambu, inclusive se você quer aprender como fazer, tem um vídeo aqui no canal ensinando. E por isso a gente deixou cerca de 3 dedos da espuma passando, para não machucar a pessoa quando ela sentasse. Depois de colocar no lugar, a gente preferiu arredondar um pouco essa borda, mas a gente não indica que você faça isso se você não tiver habilidades com costura, não tiver uma máquina e preferir fazer tudo colado. Nesse caso, deixe essa ponta daí quadrada, porque fazer a colagem em uma ponta redonda é muito difícil e acaba ficando um acabamento um pouco feio. Para fazer a marcação desse redondinho aí, a gente utilizou um suplá, mas você pode pegar uma bandeja, uma tampa de panela, uma tampa de balde de tinta, qualquer base redonda que você tiver que fique no formato que você pretende deixar. Depois de deixar tudo com as medidas certinhas, o próximo passo é forrar. E vamos ensinar vocês como fazer isso com a parte quadrada, já que o intuito é vocês aprenderem a fazer o assento apenas com cola. Para forrar o tecido como um todo, esquecendo as laterais, a dica principal é que você estique bastante esse tecido e evite passar cola na parte do assento, onde você vai sentar. Tente deixar a cola apenas nas laterais, porque isso vai fazer com que seu tecido fique mais livre e o acabamento fique melhor, sem marcas de cola. À medida que fomos esticando o tecido, fomos prendendo com alfinete, para na hora da gente colar na lateral, ele não acabar cedendo e ficando afofado. Depois que o tecido está todo presinho com o alfinete bem esticado, a gente tira o excesso de tecido, caso tenha algum. No caso aí, essa parte vai ficar colada na base da espuma. E esse excesso de tecido iria ficar aparente e embolado. Então, a gente tenta limpar o máximo possível para parecer com a costura, para deixar um acabamento bem bonitinho. Antes de colar os tecidos, a gente dobra essa pontinha daí e pressiona bastante para poder parecer uma bainha falsa, né? Feita com a própria mão. Então, você vai apertar, deixar quadradinha o máximo possível e reta, né? E depois você vai colar essa bainha. Com a bainha colada, você vai colocar a cola no tecido de baixo, que você cortou o excesso, e vai começar colando ele na espuma. Ele não precisa ter bainha, porque o acabamento final vai ser feito com essa parte do tecido de cima, que vai se sobrepor sobre ele. Lembrando que esse tecido de cima, ele tem que ser do tamanho certinho da espessura da espuma. Ou seja, essa parte da bainha aí tem que ficar reta com a base de baixo da espuma. Ele não pode ficar menor, senão o acabamento fica feio. Com o tecido de baixo colado, a gente parte para pegar o tecido de cima e deixar ele bem reto com a estrutura da espuma e depois colar. Para garantir que ele ficasse retinho, a gente prendeu as laterais com a fita crepe. Passamos bastante cola porque esse vai ser o primeiro ponto do nosso assento que vai ser colado. Depois pressionamos as pontas para ficar um acabamento bonito. Tá vendo? A bainha tem que ficar reta com a base de baixo. Passo seguinte é forrar as laterais menores. Sem cortar o tecido, você vai começar dobrando a ponta para dentro e puxando essa parte de cima sobressalente para ficar reta com a lateral da espuma, porque se você descer desse jeito ela fica inclinada, tá vendo? Você desce ela retinha para fazer uma espécie de dobradura e cortar. As suas marcações da dobradura tem que ficar desse jeito. E aí você pega uma tesoura e corta essa linha central inclinada. Depois de cortado, ele vai ficar mais ou menos nesse formato. E aí você pega essa parte mais triangular e introduz para dentro. A dobradura e colagem vai ficar mais ou menos dessa forma. Então, a gente já começa colando a parte de baixo e esse triângulozinho para deixar tudo fixado e trabalhar melhor com a parte de cima, que vai ser onde vai morar o acabamento. A gente utilizou cola de isopor, inclusive, a gente recomenda que você utilize bastante cola, porque essas são as únicas partes coladas. Depois de colar a parte toda de baixo, a gente vai colar esse triângulo por cima. E vamos tirar o excesso de tecido de cima, deixando ele mais alinhado. O tecido que vai vir por cima precisa estar um pouco maior que a espuma, porque a gente também vai fazer a bainha nele, tanto nas laterais como nas partes de baixo. Com aquele excesso de tecido cortado, a gente dobra as bainhas laterais e superior e cola, da mesma forma que fizemos no passo anterior. Com as bainhas coladas, a gente joga a cola por tudo para colar essa parte na espuma e fazer o acabamento final. Enquanto seca, a gente deixa um pedacinho de fita crepe para aderir melhor. Próximo passo é fazer o recosto. Para a base, a gente vai utilizar papel Panamá para deixar as espumas de 1 centímetro um pouco mais durinhas e facilitar na hora de colar o tecido.
Medimos direitinho e cortamos a espuma do tamanho do papel Panamá. A medida que a gente utilizou foi de 1 metro por 40, ou seja, um papel Panamá cortado ao meio. Colocamos na parede e ficou perfeito. Aí partimos para cortar as espumas. Abrimos o rolo no chão e fomos cortando de acordo com o molde do papel Panamá. Utilizamos 2 espumas para cada papel Panamá e ao todo foram 5 recostos e sobrou espuma. Posicionamos as 2 espumas em cima do papel Panamá. A gente utilizou 2 espumas de 1 centímetro coladas, mas você pode comprar apenas uma de 2 centímetros para facilitar. Posicionamos o tecido na parte de baixo e cortamos, deixando sempre uma sobra em cada uma das laterais, para garantir um bom acabamento na hora de forrar. A sobra fica mais ou menos essa quantidade. Nessas peças retangulares, sempre começamos colando as laterais maiores. Na hora de colar, a gente estica bastante o tecido e coloca essa fita crepe para melhorar a aderência e repete o processo no outro lado. Inclusive, essa fita crepe pode ficar aí, não precisa tirar depois que terminar tudo, porque essa parte vai ficar colada na parede. Para forrar a parte lateral, você vai começar cortando esse limite em direção à espuma. Depois você corta uma tirinha do excesso de tecido que sobrou, para facilitar na hora de dobrar e colar. E aí você dobra essa partezinha do tecido para dentro e puxa o tecido para cima. Só que quando você puxa, ele fica meio inclinado. E aí você tem que ir ajustando até essa parte ficar reta com a espuma, da forma que está sendo feita aí. Quando ficar rente com a espuma, você pressiona bastante para a marcação ficar bem evidente. E aí, quando você soltar, você vai ver que formou uma linhazinha meio que inclinada e você vai precisar efetuar um cortezinho nela. Aí você corta o excesso de tecido da lateral, cola para fazer uma espécie de bainha. E aí só é colar o restante e ir pressionando para ficar quadradinho. Você pode parar o recosto por aí, mas a gente resolveu fazer uns botões feitos de bambu. Utilizamos essas partezinhas aí. Cortamos todos de tamanhos bem parecidos. Medimos um espaçamento ideal de acordo com o nosso recosto. Como o bambu é vazado, a gente introduziu um nylonzinho pelo furo dele, uniu as 2 pontas. Introduzimos as 2 pontas no furo de uma agulha grossa, e demos um nó. Centralizamos a agulha na parte inferior do botão e pressionamos para ela sair do outro lado, passando pelas 2 espumas e pelo papel Panamá. No lado do papel Panamá, posicionamos um palito entre os 2 fios de nylon para a gente poder puxar bastante e fazer um nó, e impedir que esse nó volte para o lado onde está o botão. Com os botões no lugar, colocamos 5 pedacinhos de fita banana, um em cada ponta e um no centro, e colamos na parede. O resultado ficou assim. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela força.